Aqui, ó. Dá pra dizer que isso aqui é um pouco? Dá! Acabei não gravando praticamente mais nada lá na loja, mas deixa eu mostrar pra vocês as minhas comprinhas, né? Acho que primeiro eu tenho que explicar o que tá acontecendo, né? Olá, pessoinhas do meu coração! Hoje a gente tá num cenário um pouco diferente por aqui pra começar este vlogão de final de período. Então, informações importantes. Primeiro, eu curso design e acabei de acabar, o quarto período da minha faculdade. Então já foram ali 2 aninhos com um pouco de atraso por causa da greve que aconteceu ano passado, né? Então a gente tá com o calendário um pouco atrasado e em breve eu espero que ele seja acertado, né? A previsão é acertar ali até 2026, ou seja, eu já vou estar praticamente formada. Agora estou aproveitando minhas férias, mas vim mostrar pra vocês tudo o que aconteceu. Eu sei que essa é uma área que tem ganhado cada vez mais relevância nos últimos anos, né, e cada vez mais interesse. Como eu acho que a minha comunidade de pessoas ali jovens e criativas que se interessam por esse tipo de assunto, é um vídeo que eu costumo trazer todo final de período. Então, se você voltar aí um pouquinho, eu vou deixar aqui no card o vídeo anterior de final de período, tá? Pra vocês verem. Então, nesse semestre eu tinha as seguintes matérias: semiótica, ergonomia, sociologia, metodologia de pesquisa e projeto básico. Essa introduçãozinha que vocês viram foi eu e o pessoal da minha turma indo fazer as compras pro nosso projeto final de semiótica. Então, é sobre isso que a gente vai falar primeiro aqui nesse vlogão, tá? Antes de explicar pra vocês o meu trabalho final, eu tenho um outro trabalho que eu tenho algumas ceninhas só pra mostrar, né? Que foi o trabalho de tradução intersemiótica. E o que é isso, né? Tradução intersemiótica é quando você pega alguma coisa de uma mídia e transforma pra outra mídia, usando toda a linguagem dessa segunda mídia, né? Às vezes interligada com a primeira, às vezes não. Por exemplo, você pega um livro e adapta ele para um filme. É uma tradução intersemiótica. Você pega o que faz aquela coisa ser aquela coisa e transforma em outra coisa. E para esse trabalho, nós escolhemos vários contos para traduzir para outra obra do jeito que a gente quisesse, né? A gente tinha várias opções de linguagem para fazer isso. E eu escolhi fazer uma colagem física mesmo no papel, né? Então eu imprimi várias partes, várias imagens, alguns materiais que eu já tinha usei também. E o meu conto sorteado foi o William Wilson. Mas o que deixa esse trabalho um pouco mais interessante foi que eu coloquei contos meus como parte desse trabalho. Então, alguns colegas, né, eu não podia pegar com os meus, mas colegas fizeram trabalhos dos meus contos e eu vou mostrar pra vocês. Eu quero fazer um post pro Instagram pra colocar tudo lá compiladinho, bonitinho também, né? Eu já tô enrolando com isso há alguns meses que essa apresentação de trabalho aconteceu. Então, agora sim, o que era o nosso trabalho final? O nosso trabalho final era fazer um box do colecionador de algum tema que a gente escolhesse. Então, teve gente que escolheu livros, mangás, filmes, séries, álbuns de música, e eu escolhi a Trilogy Tour da Melanie Martinez. Eu sei tudo que tá rolando com o nome dela nesse momento, mas quando eu escolhi esse tema, era novembro. Estava tudo bem. Esse foi o tema que eu escolhi pro meu box. E por que a turnê e não um dos álbuns? Porque megalomaníaca, né? Essa é uma característica da minha turma, de transformar os trabalhos em coisas megalomaníacas, né? Então a gente tinha que pegar este produto escolhido e traduzir ele usando os conceitos semióticos para um box, para algo que fosse colecionável. Então você tinha que pensar tanto na caixa, na experiência de abertura, nos itens que viriam dentro. Então é um trabalho de certa forma complexo, né, que
Não pelo conceito em si, eu acho, ele é mais complexo pela quantidade de etapas que a gente tem pra chegar num bom resultado, né? Mas enfim, fiquem aí com o vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês as minhas comprinhas, né? Pois bem, eu já tinha pego essas duas tintas aqui. Elas vão fazer parte dos biscuits que eu vou fazer pro box de semiótica. Enfim, eu escolhi fazer da Melanie Martinez. E eu adoro quando eu tenho essas oportunidades de colocar algo que eu gosto nos meus trabalhos, porque eu acabo fazendo coisas pra mim também, né? Eu consigo deixar um pouco mais divertida a experiência de estar na faculdade e fazer trabalhos. O meu projeto para a caixa em si está muito legal, tá bom? Eu tô bem animada pra fazer esse trabalho, então hoje eu e outras pessoas da faculdade fomos comprar essas coisinhas. Então, temos as tintas pros biscuits, temos duas dobradiças, né? Uma duplinha pra minha caixa, porque eu quero fazer a caixa tipo uma casa de boneca. E essa camurça, não é camurça, né? Isso daqui é um EVA daqueles maciozinho, que tem tipo um pelinho por cima. Então eu vou usar isso pra dar aquela textura de pelinhos que a Melanie usa nas roupas de Cry Baby. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, né? Quem não é fã. E aí comprei outras coisas, né? Comprei miçangas felizes, porque vocês sabem que fazer coisas de miçangas é o hobby que eu quero começar esse ano. Então eu dei uma olhadinha pro que tinha e achei bonitinho essas miçanguinhas aqui. Aí comprei ganchinho de brinco, porque eu comprei um brinco que quebrou o ganchinho antes de eu usar até, então eu vou consertar ele. E de quebra já tenho mais vários ganchinhos, eu nem olhei quanto é que foi isso aqui. Foi R$1, tá ótimo. E as miçangas? Quanto foram as miçangas? Não tem o preço aqui, é triste, não tem. E uma das minhas compras impulsivas do dia foram olhinhos. Sim, olhinhos pra colar nas coisas, porque sim. Então é o momento que vocês vão me ver fazendo essas coisas tudo. Eu acho que eu vou começar pela peça de biscuit, porque é o que eu acho que vai ser mais tranquilo de fazer. E a minha outra compra impulsiva do dia foi essa régua da Monster High, que eu achei linda. Sim, comecei pelas peças de biscuit. Foi de fato mais fácil? Talvez pudesse ter sido ainda mais fácil, porque o meu biscuit é de anos e anos e anos atrás, era, né? Porque o que sobrou depois disso aí eu joguei fora, porque não tinha mais como. Se eu quiser fazer algo de biscuit novamente, eu compro novamente, né? Então eu fiz o cogumelinho, eu usei alguns palitos de dente pra prender o corpo no chapéu e pra prender o próprio cogumelo na base dele também. Agora eu vou terminar de arrumar essa baguncinha, botar meu pijama e até amanhã. Esse foi o resultado depois de tudo pintadinho, bonitinho. Eu ainda fiz alguns acabamentos com musgo, mas vocês vão ver só lá no resultado final. Fazer trabalho com amigos fortalece os laços, então eu e a Natália e a Maria, que vocês já conhecem daqui, né, nos juntamos para fazer os nossos boxes. Cada uma fez fazer uma parte do seu, e eu fiz o broche com o logo de K12, todo bonitinho, com biscuit também. Eu usei um biscuit rosa que a Nath já tinha, e o meu biscuit natural só para fazer as letras em cima. Depois vieram os desenhos para cartela de adesivos. As nossas Melanies eu imprimi 2 vezes, porque eu sei que isso daqui vai ficar com a professora, isso daqui eu quero para mim, para usar nesse meio tempo. Essa daqui era mais roxo do que rosa, mas ficou rosa, e é isso, não vou imprimir de novo. Mas no geral está lindo. Já botaram seus namorados para trabalhar para vocês hoje? Pois é, gente, a caixa precisava acontecer, e para ela eu reproduzi o telão, né, da turnê. Então vocês vão entender um pouco melhor mais pra frente, quem tem esse referencial, de como que é esse telão e por que a coisa toda do musgo, né, mas a caixa estava acontecendo. Eu usei papelão e papel Panamá para fazer essa parte redonda de cima. Então, para reforçar essas emendas, eu passei papel machê tanto por fora quanto por dentro de todas elas, para ter um trabalho
mais firme, né, para que essa caixa não descolasse por algum motivo aí no decorrer do tempo. A essa altura eu já estava completamente desesperada, porque no sábado a gente descobriu que todo mundo tinha que estar com esse trabalho pronto até sexta-feira, e mesmo quem só ia apresentar na semana seguinte, que era o meu caso. Então eu não tinha nem a caixa não existia até esse momento, mas enfim, né, aconteceu. No final das contas deu certo. A parte interna da caixa, tudo que tá pintado aí até então, que vocês vão ver já já, foi o Tyler que pintou enquanto eu terminava os desenhos dos adesivos, né? Eu não mostro tudo aqui em ordem cronológica para não ficar tão bagunçado, porque, né, gente, todos os outros trabalhos que eu vou falar depois desse estavam acontecendo simultaneamente. Então, assim, eu tô fazendo um acabamento de musgo nesse segundo andar. Eu deveria ter pintado o chão antes de colocar, só que eu tava completamente no modo sem tempo, irmão. Então eu fui cortando o musgo pra ele ter uma aparência mais de grama e ficar mais bonitinho. O outro item que eu não mostrei a construção foi esse cubinho de montar, né, de alfabetizar. Ele vem em papel desmontado e você monta quando você recebe a caixa. E, gente, já aconteceram várias coisas, né? Já apresentei há mais de uma semana. Não, há menos de uma semana, alguns dias. E a gente tem um problema, que é... Sabe a dobradiça? Então, foi com Deus. Mas bom pra mostrar pra vocês que esse foi o resultado final da parte externa. Aí a gente abre. Eu pintei aqui só pra não ficar branco feio. E aqui a gente tem, né, a nossa parte interna. Então o brochezinho tá aqui. O cogumelinho acabado tá aqui embaixo. Pra ele ficar aqui no meio. Junto com os brincos, que foi o único item que eu comprei desse trabalho. E ali em cima tem o cubinho desmontado e nesse plastiquinho os adesivos. É um trabalho que, apesar dele ter dado errado, eu me orgulho bastante de tudo que foi feito aqui e do resultado final, né? Assim, eu fiquei bem feliz com tudo que eu consegui fazer. Tá lindo, belíssimo. Meu Deus, é muita coisa. Deixa eu abrir aqui rapidinho, eu vou mostrar os itens. Olha, foi tenebroso. Vou comentar aqui rapidamente sobre alguns trabalhos que eu não gravei muito da composição deles, porque não tinha muita coisa pra gravar mesmo, né, gente? Indo pra matéria de sociologia, a gente teve duas avaliações. A primeira foi relacionada a uma visita numa comunidade aqui de Vitória, que é São Benedito. Então nós fomos pra rota cultural deles, e depois a gente teve que escrever um relatório sobre o que a gente viu, o que a gente entendeu e sentiu naquele momento. E a gente teve uma discussão em sala também sobre como essa rota podia ser melhorada. Eu gravei uns trechinhos e vou deixar aqui pra vocês assistirem. Gente, um ônibus apenas de designers. Estão felizes?
Vamos fretar o ônibus de novo, gente. Já o nosso trabalho final dessa matéria foi um seminário de tema livre e que interligasse, né, design e sociologia. Então, eu e meu grupo escolhemos falar sobre moda e consumo, na verdade, mais consumo do que moda, né? Falando sobre esse ciclo de tendências, de como as coisas passam cada vez mais rápido e como o democratizar, né, quando surge uma tendência nas classes mais altas e isso vai descendo, se tornando mais barato com o passar do tempo, né? Vai ficando cada vez mais brega e você não deve mais usar aquilo, sabe? Então o nosso trabalho seguiu um pouco nessa linha mais social da moda. É claro que a gente sabe que tem o impacto ambiental, tem vários outros impactos envolvidos, mas a gente seguiu por essa linha mais social. E é um trabalho que eu não tenho muito o que mostrar aqui, exatamente porque foi, né, fazer seminário. Então é pesquisar artigo, ler artigo, montar slide. Não tem muito o que mostrar. Eu acho que é algo que todo mundo, não só na faculdade, na escola também, já tá acostumado a fazer. Mas eu vou deixar aqui na descrição os artigos que a gente usou como referência, caso você tenha interesse nesse tema. E vou contar brevemente o que aconteceu, né? Chegamos no dia da apresentação e a faculdade estava sem energia, porque deu problema em algum poste, não lembro, não sei se caiu, não sei se o transformador explodiu. E aí, com isso, a Vivo também não estava pegando. Então a gente chegou para apresentar o trabalho sem saber que estava sem energia, né? E a gente, sim, apresentamos o trabalho no escuro, no calor e sem slide. A gente colocou, né, no nosso grupo tinha 2 pessoas que tinham tablet, até mais, na verdade, mas a gente usou 2. Então a gente colocou os slides no tablet, passando, um virado para nossa plateia, né, que já estava vazia nesse dia, e a gente precisava apresentar o trabalho nesse dia porque a professora planejou de tirar uma licença assim que acabasse essa disciplina. Então essa era a última aula, e na próxima semana era o carnaval, inclusive, e depois do carnaval ela não estaria aqui, né, no carnaval ela já não estaria aqui para poder ter essa apresentação. Então não tinha outra opção, tinha que ser naquele dia, né, o nosso grupo e mais um grupo também que ia apresentar. E apresentamos, né? Apresentamos, mas assim, gente, um grande caos, e era cedo, ainda não tinha chegado todo mundo quando a gente percebeu que a Vivo também não estava pegando, e todo mundo que estava lá tinha o celular da Vivo. Logo, ninguém conseguia baixar o slide pra colocar, né? Pra gente ter um referencial, um guia durante a apresentação. A gente tinha também alguns vídeos pra apresentar, mas não apresentamos, né? Infelizmente os vídeos não tinha como baixar. Mas o slide a gente conseguiu porque chegou um abençoado que tinha o telefone da Claro. E aí foi. Mas assim, né, gente, o que é um final de período sem um perrengue? Nesse caso 2, já vamos chegar lá. Passamos para o nosso próximo trabalho, que foi de ergonomia. E nesse trabalho até tinha, talvez, um pouco mais de coisa para mostrar, mas eu acabei não gravando. Então, o nosso trabalho final de ergonomia era fazer um teste de usabilidade e uma avaliação heurística de algum site à nossa escolha. E eu já vou explicar o que é isso, tá? O meu grupo e eu escolhemos a Shopee. Então a gente tinha que escolher 3 páginas do site da Shopee, podia ser o aplicativo também, mas a gente optou pelo site, para analisar segundo princípios da heurística. Uma avaliação heurística é quando profissionais da área de design de interface, de UX e UI, analisam aquilo para ver o que segue de princípio ou não. São 10 princípios determinados para você avaliar as coisas, né, pela heurística. E às vezes tem problemas que diz respeito a mais de um dos princípios, mas enfim. E a partir disso, dos problemas que a gente viu, que a gente encontrou, a gente deu nota de 0 a 4, sendo 0 isso nem é um problema, e 4 isso é muito, muito grave. Vou deixar aqui a tabela como exemplo, para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, né, neste momento. Mas o problema principal que a gente achou durante o teste, durante a avaliação, é que o site tem muita informação, ele é muito poluído, você tem muita coisa ali, e isso pode confundir vários usuários, né, no momento de uso. E aí a gente passou para o teste de usabilidade. Então a gente definiu um perfil de pessoas que eram adultos entre 40 e
entre 40 e 65 anos para fazer esse teste, que ficou ali uma boa faixa etária dos nossos pais, né, mais ou menos, pra gente testar. E a gente definiu tarefas para que essas pessoas fizessem. Então a gente pediu para primeiro fazer login com uma conta que a gente criou só para esse teste. Em segundo, colocar 5 itens da página inicial no carrinho de compras. E em terceiro, fechar essa compra utilizando um cupom. Então, cada pessoa do grupo fez um teste, a gente tinha 6 testes, e a gente fez o mesmo processo novamente, de ver os problemas que aconteceram durante o teste, dar nota para eles em consenso, né, e comparar com o que a gente tinha antes. E não teve uma mudança tão grande assim, mas uma coisa que eu reparei no decorrer desse processo foi que o que a gente reparou antes eram coisas que você olhava, né, na tela e tava lá o problema. E o que a gente reparou depois foram mais problemas nos processos de fazer as coisas. Tipo, o processo de colocar algo no carrinho, por exemplo, sabe? Então, assim, foi um trabalho que não deu um trabalho absurdo, mas ainda assim eu sinto que eu aprendi bastante a analisar e olhar e como fazer esse tipo de página, né? Como fazer essas coisas de UX e UI, apesar de não ser uma matéria focada em UX e UI, né? Agora eu preciso falar com vocês sobre projeto básico. Projeto básico é uma matéria que tem a matéria inteira é um grande projeto. E ela se dedica a ensinar a gente a projetar pela teoria do design social. Então, em projeto básico, a gente vai escolhe um lugar, né, em grupo, em consenso, e a gente passa a visitar este lugar para fazer o projeto lá, né, com a autorização dos donos, dos funcionários, enfim, né? E a gente escolhe a partir daí um interlocutor, que é quem vai apresentar esse lugar pra gente, é com quem a gente vai conversar nesse projetão, né, inteiro. É um projeto que dura mais ou menos 6 meses, né? Aí um período. Então, o meu grupo escolheu o Gatatouille Cat Café e a gente chega nesse lugar, né, pra exatamente entender o lugar. É bom que seja um lugar que você não conhece ou conhece pouco, pra você não ter uma ideia pré-concebida de projeto ali. Então, a gente foi pra esse lugar que a gente conhecia pouquíssimo, né, a gente já tinha visto e tal, passando pelo bairro, mas nenhuma de nós tinha muito conhecimento de como funcionava a adoção dos gatos, por exemplo, como funcionava que a comida era sem glúten, sem lactose, enfim. A gente só sabia que o lugar existia, sabe? Aí nós fomos lá várias vezes pra ver o que tinha de bom naquele lugar e o que a gente podia trabalhar a partir disso, porque o objetivo do projeto era exatamente amplificar uma coisa boa que já acontecia por lá. E a Indiara, que é a dona do Gatatouille e a nossa interlocutora, ela é muito comunicativa em várias instâncias diferentes, né? Então você chega lá, ela te recebe muito bem, ela faz jus à coisa que a gente entendeu que era o principal, né, para aquele lugar, que é ser acolhedora, ser um lugar confortável, que as pessoas gostem de ir passar tempo e relaxar, né? Então, ela faz jus a isso, você se sente muito em casa visitando lá. Ela também é super presente nas redes sociais e o ponto da comunicação que nós entendemos que não estava funcionando tão bem assim era a fachada. Então esse se tornou o foco do nosso trabalho e a partir daí a gente foi fazendo vários testes pra ver o que acontecia. Então eu tenho muitos takes disso pra mostrar pra vocês, porque aconteceu durante o semestre inteiro, né? Desde final de setembro, começo de outubro. Não, desde outubro, a gente tá indo lá constantemente. Aqui está um pouco do ambiente do Gatatouille Cat Café, que a gente provou muita coisa nesse meio tempo e adoramos estar. E esse foi um dos nossos protótipos, né? É um gatão de papel contact, a gente tem a parte branca e a parte preta. E isso evoluiu para um projeto real, né? Com um vinil adesivo que a gente vetorizou, mandou pra gráfica e tudo que tem direito. E a proposta disso é a gente chegar aqui meio que sem o conceito pronto do projeto. A gente tipo assim, parte do projeto é ter a ideia do projeto aqui, colaborando com a pessoa que a gente escolheu fazer, exatamente.
Não, a gente escolheu aqui porque a professora pediu pra gente escolher uma pessoa que gosta muito de Moraes, sabe? Muito animada com o negócio. Que tem o brilho nos olhos. Isso, o brilho nos olhos. É isso. Aí a gente gosta de gato e gosta de café. Oi, tudo bom? Ah, tem vídeo novo. Você é linda, sabia? Tudo bem? A gente tá colando gato gigante. A gente e eles. É, a gente tá assistindo. E os divos que estão colando adesivo pra gente são o noivo da Natália, que é uma das integrantes do grupo, né? E o cunhado dela também. Os dois já trabalharam em gráfica na gráfica do outro cunhado dela. Então eles eram as pessoas mais qualificadas que a gente podia pagar, no caso, com um aperto de mão, né? Dessa forma, não teremos aula nessa quinta, só no próximo, tá? Tá achando que eu sou responsável? Tô achando que você é a pessoa que lê as lições até o final. Você não lia até o Eu ia final. até o final, só que eu tô meio sonsa hoje. Eu não li até o Hoje eu final. tô quando já vão. Eu fiquei indignada quando eu vi que eu acordei 4 da manhã. Fiquei mais indignada ainda quando o Fernando me Coloquei uns 6 lá. E eu não vou contar, você viu isso? As duas conversando. Tudo bom? Ela faz vlog. Você vai estar no YouTube. Ela é blogueirinha. Ela é. Ela é blogueira de livro. Pois é. E se pra você está parecendo que não acaba nunca, é porque não acaba. Gente, que horas são? Nossa, isso bem. Eu não filmei o resultado final, mas tem essa foto pra vocês. E vamos para o dia de apresentações. Então a gente assistiu todas as apresentações de todo mundo e foi um processo muito legal. Gente, teve projetos muito diferentes, muito diversificados e isso é lindo. E no melhor desdobramento possível, a gente tirou 10 nesse projeto. E eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa do que a gente conseguiu. Porque é uma coisa muito grande, é uma coisa com muitas etapas. E é muito legal ver um projeto tão palpável, né? Diferente de outras coisas que a gente fez, que ficavam só dentro da universidade. Esse projeto tá no mundo. E nos surgiu uma oportunidade muito legal de inscrever o nosso relatório, porque esse trabalho também tinha uma parte teórica, né? Conectando com outras matérias que eu já falei aqui, sociologia, ergonomia e semiótica. Surgiu a oportunidade da gente inscrever o nosso relatório no CID, que é um congresso de design. Então a professora deu um suporte muito incrível pra gente nesse processo e estamos inscritos, né? Quando sair o resultado, provavelmente eu vou falar pra vocês se o nosso artigo foi selecionado pra ser publicado ou não. E é isso, gente, tô muito feliz. E por que eu precisava falar de projeto básico agora? Bom, porque o nosso último trabalho, que era de metodologia da pesquisa, estava bem integrado com o projeto básico, né? A nossa entrega final de metodologia era um resumo expandido de 3 artigos que relacionassem o nosso projeto básico com as outras disciplinas. Então, a gente tinha que escolher um artigo de semiótica, um artigo de ergonomia e um artigo de sociologia para conectar tudo isso. Então, foi um trabalho trabalhoso pela parte de leitura e pesquisa, né? Principalmente porque o meu trabalho, ele não tinha quase nada de ergonomia, né? E é um adesivo que fica no vidro, é pra você olhar, não é pra você interagir com ele, né? Ergonomia é muito sobre como o ser humano, ou seja, tipo, fisicamente ou mentalmente, interage com as coisas. Então, não tinha muito, né? Não tinha muita interação. A interação que você faz com o nosso projeto é vê-lo,
E não é uma super interação, né? Vamos concordar. Então esse foi o resumão do nosso final de período. Eu ainda tenho mais uma coisinha pra mostrar pra vocês, mas antes eu já peço pra você deixar o like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, me acompanhar nas outras redes, que tá tudo linkadinho aqui na descrição. Se for comprar algo na Amazon, por favor, use o meu link, que não te cobra nada mais e eu ganho uma comissão, né, em cima do que foi vendido. E a última coisa que aconteceu foi que a gente decidiu organizar uma festinha, né, minha turma. Decidiu organizar uma festinha porque a gente chegou na metade do curso. Então somos oficialmente meio designers, né, e a gente decidiu comemorar isso porque a partir de agora a nossa turma não vai mais seguir tão junta, já que a gente terminou o ciclo básico, que é quando as matérias são certinhas, né, tem uma grade certinha, e vamos passar para o ciclo profissionalizante. E agora cada um meio que pega a matéria que quiser, assim, então, dependendo da área que a pessoa quer seguir. Então a gente não vai mais estar completamente unidos, né, nessa jornada de design. Então a gente decidiu fazer isso para marcar e, dando tudo certo, talvez a gente faça outras vezes em outros finais de período por aí. Enfim, fiquem aí com os pedacinhos da festa, mas eu já me despeço. Tchauzinho! Essa festa foi completamente a essência da nossa turma de 2023/1, porque a nossa turma é de fato uma turma. Um dos professores disse isso e pra mim não tem outra maneira de dizer. Eu escolho a não violência. Então tinha de tudo um pouco, né? Porque apesar de todo mundo se dar bem, a gente tem interesses bem diversos entre as pessoas. Então tinha jogo de tabuleiro, videogame, bebida pra quem queria beber, e comida pra quem queria comer, e bolo, e tipo assim, dia feliz, sabe? Pergunta. Para as pessoinhas que fazem parte dessa turma incrível e chegaram até aqui, eu adorei ter conhecido cada um de vocês. Espero que a gente se encontre em matérias futuras ou projetos futuros. E saibam que eu desejo tudo de bom para vocês.